Bom dia. Gente, nós estávamos com muita saudade de estar todos os cultos, todos os eventos. Nós tivemos esse ano o maior presente das nossas vidas. Foi nossa pequena que nasceu. E gente, dá trabalho. Não é fácil. Que desafio. Né? As primeiras noites foram noites em claro. Graças a Deus ela já está dormindo a noite inteira. Essa noite acorda assim, tipo, 4 e pouco, dá para dormir bem. Tá nos assistindo lá pelo YouTube, né, com a mãe dela, minha sogra. Um beijo, filha, um beijo, meu amor. E agora deixa eu contar um negócio para vocês. Eu vou contar um segredo, muitas aqui não sabem. Mas tem uma vantagem de ser pastor, sabe qual que é? Que Deus revela umas coisas pra gente, entendeu? E aí, Deus revelou uns negócios. Que tem uns irmãozinhos aí, que eu não vou falar o nome, Deus revelou até o nome. Mas eu não vou citar os nomes. Que os bonitinhos já estavam fazendo piadinha. Que a Antonella vai vir quando ela estiver se formando para a igreja. Que ela que vai trazer a gente para o culto. Tá rolando umas piadinhas. Que ela vai chegar aqui e vai se apresentar na igreja. Prazer, Antonella. Eu sei que vocês estão curiosos para ver ela. Mas deixa eu falar uma coisa. É só olhar pro pai. Ela é a cara do pai. Você olhou pro pai, é a copinha do pai. Tô brincando, gente. Saiu uma menina de olho azul lá. O pai não tem olho azul. Mas o jeitinho é igual. O jeitinho é igual. Eu tenho um hábito, deixa eu contar. Isso aqui eu tô contando pra vocês, que eu conto pra família, né? Eu tenho um hábito de dormir, e eu sempre que eu durmo, eu coloco a mão na cabeça, assim. Uma das minhas mãos tem que estar na minha cabeça. Ou as duas, ou uma. E aí ela nasceu, tudo. E logo nas primeiras noites eu olho pro berço. Eu vejo a bonitinha assim, ó. Eu olhei. Eu falei, mas ela não tinha que aprender isso para depois praticar? Não, já foi no DNA. Eu falei, como que pode? Ai, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos preparando ela, a gente vai fazer a apresentação dela. Creio que já vai ser no próximo mês. Nós estamos aguardando só ela tomar mais uma vacina, que era a vacina aí com 2 meses, que imuniza bastante coisa. E aí nós vamos trazer ela sim. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. E eu já vou te avisando que o tema não é fácil de ouvir. O tema pega. Mas estava orando para o Senhor e eu falei, Senhor, que vamos ministrar nessa manhã. E Deus trouxe essa palavra no meu coração muito forte, já faz algum tempo. Nós estamos trabalhando um tema que é novo nascimento. Nós estamos trabalhando esse tema já há alguns domingos, sobre a vida do novo nascimento, valores importantes do novo nascimento. E o tema dessa manhã hoje é o perdão, e a relação do perdão com o novo nascimento. Você pode repetir comigo aí e falar assim, perdão e o novo nascimento. Abra a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso de número 23. Tá calor aí, gente? Parece que esse final de semana foi um dos finais de semana os mais quentes, né? No Brasil, assim, de modo geral. Mateus capítulo 18, verso de número 23. Vamos ler? A gente vai até o final.
Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que eles possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, dizendo: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aí. Abra a palavra de Deus agora no livro de João, capítulo 3, verso 16. E segura abertinho aí, a gente não vai ler agora ainda não. Aqui é uma parábola que Jesus está contando para os seus discípulos. Em determinado momento, os seus discípulos fazem uma pergunta para ele sobre perdão e ele começa a contar essa parábola. É interessante, não é? Quando a gente lê isso, não chama atenção? Porque ele está relacionando essa parábola, fala um pouco sobre a nossa vida e o amor de Deus por nós. Porque lá em João, capítulo 3, verso de número 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é a maior história de amor da humanidade, resumida em um versículo. Foi quando Deus amou o mundo, e amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, por um povo desobediente, para morrer por um povo que tinha virado as costas para ele, a consequência ou o salário do que esse povo merecia era perecer. Aquilo que nós merecíamos era perecer, quando a vida eterna toda. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama tanto eu e você, Ele ama tanto as nossas vidas, que Ele pegou o seu único filho. Quantos são pais aqui? Minha mãe perguntou, levanta a mão de novo. Quantos dariam seu filho para morrer por um amigo? Quantos dariam seu filho para morrer por uma pessoa muito querida do seu coração? Hoje eu sei, porque hoje eu sou pai. Nem por um ente querido, nem pelo meu ente mais amado.
o que dirá por um inimigo? Romanos 5:18. Perdão, queridos, não é de 5:18, é 5:8. Olhei errado aqui. Romanos capítulo 5, verso de número 8. E a gente vai ler até o número 10, 8, 9 e 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você consegue entender isso que você leu? A palavra aqui está dizendo para mim e para você, que quando éramos inimigos de Deus, o amor de Deus foi provado porque Ele entregou o seu Filho para morrer pelo inimigo. Não é pelo amigo e nem pelo ente querido, mas pelo inimigo. Só é possível falar de novo nascimento. A gente só pode falar um pouquinho sobre novo nascimento. A gente só pode estar aqui adorando a Deus, porque Deus escolheu nos perdoar. Porque um dia Deus decidiu e Ele falou assim: eu vou perdoar a raça humana. Eu vou perdoar o homem que pecou, que virou as costas para mim, que se tornou meu inimigo. Sim, eu vou perdoar ele. E a obra de perdão de Deus não foi uma obra apenas de palavras. Você está perdoado, não foi isso que Ele fez. Tinha que ser maior do que isso. E a demonstração, a materialização do perdão de Deus por nós, foi quando Ele pegou o seu único filho e Ele entregou para morrer por mim e por você numa cruz. E não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. Ele não poupou Jesus da pior morte que podia acontecer. Minha mãe falou um pouquinho hoje sobre o filho, né? Que pai que o filho pedindo alguma coisa não lhe dá uma coisa boa. É verdade, gente. Minha filha nem pediu. E eu fico olhando para ela. Outro dia eu virei para a mãe e falei assim: ó, mãe, senti que ela está querendo um PlayStation. Vou ter que dar. Ei, que pai que, se o filho pedir, não vai fazer. Eu lembro que meu pai falava assim: ó, eu tiro do meu, eu não compro um sapato novo para mim, mas eu compro um para você. Porque esse é o amor do pai. E Jesus, uma das suas últimas orações, Ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, não deixe eu passar por isso. E o pai não poupou o seu único filho. Ele não poupou. Ele não virou para Jesus e falou: sim, Jesus, a gente vai dar um jeito mais fácil. O papai está aqui. Ele não fez isso com o seu próprio filho. Ele simplesmente nos amou. E o amor com que Deus nos amou foi tão grande, que superou tudo. Você consegue entender o amor de Deus por mim e por você? Você consegue entender e compreender como Ele nos ama e como Ele nos perdoa? Você consegue entender como você foi perdoado por Deus?
a minha dívida e a sua dívida era impagável. Ainda que vendêssemos tudo que temos, ainda que vendêssemos nossas mulheres e nossos filhos, e ainda que nós nos entregássemos como escravos, não pagaríamos o preço, não seria possível se salvar. Então Deus pagou o preço por mim e por você. Deus pagou o preço por mim e por você. Eu vou repetir de novo: Deus pagou o preço por mim e por você. Um dia, eu me lembro que uma pessoa, uma jovem, ela me procurou. E aí ela virou para mim e falou assim: eu não consigo perdoar minha mãe. Ela tinha um ódio mortal pela mãe, ela já não via a mãe há muitos anos. E eu creio que ela estava esperando, ela queria ouvir de mim que ela iria conseguir perdoar a mãe. E ela me contou um pouco das coisas que a mãe fez na vida dela. E eu virei para ela e falei assim: você não vai conseguir perdoar sua mãe não. Porque ela fez tudo isso por você, nossa. Realmente esquece, você não consegue perdoar ela. E ela ficou me olhando assim, porque acho que ela queria perdoar a mãe dela. Eu falei assim: tem certas coisas na vida da gente que a gente não consegue perdoar não. Isso é uma delas. Eu falei para ela assim: só tem um jeito de você perdoar sua mãe. Se você experimentar na sua vida um perdão maior do que você vai ter que dar. Se um dia você for perdoado de algo maior do que isso, talvez você consiga perdoar isso. E eu contei para ela essa mesma história. Eu falei assim: Deus escolheu nos amar. E todos os nossos pecados reunidos, não pagaria, nós vendendo tudo que temos e somos, não pagaria a nossa conta, mas Deus escolheu nos amar. E eu falei assim: mas o dia que você provar esse amor, e o dia que você provar esse perdão tão grande, então você vai conseguir perdoar sua mãe. Porque tudo que ela fez vai ficar muito pequenininho em relação a toda a sua vida, a sua história de pecado que Deus escolheu te perdoar. E naquele dia aquela moça virou para mim e ela fez assim: mas eu vou ter que trocar as minhas roupas, porque eu gosto de me vestir assim. Ela era totalmente louca. Louca no sentido de rave, balada, tatuagens, piercings. E eu virei para ela e falei assim: não, é desse jeito mesmo. Jesus te ama assim, do jeitinho que você é, assim, ó. Eu falei: e se um dia ele tiver que mudar, ele vai mudar ao longo do caminho, mas o que ele quer, ele quer te perdoar. Ele só quer te perdoar e de tudo. E aquela moça entregou a vida dela a Jesus ali comigo. Ela recebeu o perdão do Pai. A gente orou junto e ela foi perdoada, ela foi perdoada e amada por Deus. Ela sentiu esse amor de Deus que estava cobrindo a multidão de pecados que ela tinha. E aí acabou ali, nós oramos. E ela foi embora. Ela morava lá em Belo Horizonte. Passado um tempo ela voltou. E aí ela já não usava mais as mesmas roupas. Ela já não usava mais os piercings. E ela chegou para mim e falou assim: eu perdoei minha mãe. Eu fui lá visitar ela. Jesus mudou minha vida. Jesus mudou a minha história. E hoje eu acompanho ela nas redes sociais. Ela está lá na igreja adorando a Deus. Ela ministra louvor. Eu não posso falar de algo que eu não experimentei.
Se você ainda não recebeu o perdão de Deus na sua vida, vai ser impossível perdoar algumas coisas. Mas quando você recebe o perdão de Deus na sua vida, quando você sente o amor de Deus por você, você vai perceber que as coisas que acontecem, por mais que sejam, que nos machuquem, mas isso ainda é muito pequeno comparado. Quem aqui tem dívida? Levanta a mão. Dívida, não estou falando que está devendo, no sentido de estar lá no SPC, Serasa, não é isso. Mas tem dívida. Comprou um carro financiado, comprou uma casa financiada, pagou cartão de crédito alta, fatura. Quem tem dívida? Levanta a mão de novo aí. Eu tenho. Levanta as duas. Como seria, Valtinho? Aí, ó, olha que legal. Jesus pagou tudo, é isso mesmo. Como seria se os seus credores lá, o banco chamasse você e falasse assim para você, olha, a sua conta está assim, ó, sua conta foi paga. Como você sairia de lá? Feliz ou triste? Desanimado ou alegre? Você ia querer contar para todo mundo? Ah, eu ia. Eu gosto de contar as coisas. Nossa. Bem que podia acontecer comigo, né? A gente viu ele falando de... Na versão que nós lemos, ele falava de prata, que aquele homem, aquele primeiro servo, ele devia prata para o rei. Em algumas outras versões, ele fala de 10.000 talentos. Só que a gente não entende, né? O que é 10.000 talentos, né? Ele é equivalente, 10.000 talentos seria equivalente a mais ou menos de 60 a 100 milhões de denários. A primeira conversão seria 60 e 100 milhões de denários. Que significa falar que seria referente mais ou menos a 60 ou 100 milhões de salários da época. Então aquele primeiro servo, ele devia de 60 a 100 milhões de salários. Ou seja, ele teria que trabalhar aproximadamente de 200 a 250 anos para 1.000 anos para pagar a conta. A conta era alta ou não era? Uau! Esse devia muito. Rapaz, como que ele gastou tanto? Não sei. Mas na parábola que Jesus está contando, ele fala assim que aquele homem, ele devia tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele teria que trabalhar de 200 a 250 mil anos. E ainda que ele vendesse ele, a mulher e os filhos e tudo que ele tinha, mesmo assim não pagaria essa conta. E o que fez aquele rei por aquele servo? Ele fala assim, me dá um tempinho para eu pagar. E aquele rei olhou e falou, acho que aquele rei sabia. Ele falou, filho, mas 250 mil anos para você me pagar essa conta. Quem já teve que renegociar a dívida aí? Eu já tive. É fácil renegociar a dívida? Você chega lá, você está na pior, né? Porque você está com dívida nesse nível, tem que renegociar, a coisa não está fácil. E eu já tive também. Aí você chega lá pro cara do banqueiro, lá do funcionário, e aí sua dívida de cartão de crédito está lá alta. Aí você fala assim, moça, eu não consigo pagar essa conta. Reparcela isso para mim aí em 60 vezes. Aí o camarada olha e fala assim, gastou mais do que ganha, né?
Mas aquele rei não reparcelou a dívida, ele perdoou a dívida. E eu fico imaginando a leveza que aquele servo saiu daquela reunião. Ele deve ter saído muito leve, ele deve ter saído assim, uau, eu devia muito dinheiro, mano, eu fui perdoado. Mas olha só o que acontece no caminho. Verso 18 do texto que nós lemos. Mateus, capítulo 18, verso 18. Está aí? Não é essa daí não. Será que eu li errado? Mateus, capítulo 18. Acho que eu marquei errado, gente. Eu anotei aqui, mas eu não... Saindo, porém, aquele servo... Qual que é o versículo? É um pouco mais para frente, eu marquei errado o versículo aqui. Depois que ele saiu... Não é essa daí não, Fran. É 28? Gente, é 28. Perdão, Fran. A hora que eu acho que eu digitei aqui, eu digitei errado. No verso 28. Mas quando aquele servo saiu dessa reunião que nós falamos, encontrou um de seus conservos, que lhe devia agora 100 denários. Aquele servo lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Continua. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vamos fazer agora a conversão dos 100 denários que aquele moço devia para aquele servo. E 100 denários, se nós convertêssemos agora na moeda local nossa, em real, era equivalente a 5.000 reais. Ele devia 100 milhões de salários. E a pessoa devia para ele quanto? Equivalente a 5.000 reais. E ele não conseguiu perdoar os 5.000 reais. Não é um absurdo? Não é absurdo ou não é absurdo? Fala com convicção aí. É absurdo ou não é absurdo? Parece loucura ou não parece? É exatamente da mesma forma que Deus olha para mim e para você. Ele pagou os nossos pecados e nos perdoou. Mas quando eu tenho um problema com um irmão, quando alguém me fere, quando alguém me machuca, e eu não perdoo, independente do que aconteceu, comparar o perdão de Deus, e independente do que aconteça aqui, é muito pequeno. E Deus olha e ele fala assim: isso é muito pequeno, pelo preço que eu paguei para te perdoar. Veja Mateus 18, 21. Agora um pouquinho antes de Jesus contar a parábola, a gente vai ver como começou a história. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes alguém pode errar com você? Até 7 vezes? Você deve perdoar? É fácil magoar alguém 7 vezes num dia? Não, você tem que conseguir mesmo, né? Você tem que fazer uma proeza. Tem que se exercitar muito para você conseguir machucar alguém 7 vezes num dia. E ter 7 acertos. O normal é 1, né? Dependendo do dia, 2, né, Nadir? Às vezes a gente briga com a mulher, uma vez no café da manhã, acerta no almoço, briga na janta de novo, acerta antes de dormir, tá tudo certo. 2 vezes ela tem que te perdoar. Mas 7 vezes você teria que se esforçar muito. E Pedro, eu creio que quando Pedro pergunta isso para Jesus, ele fala assim:
Nossa, eu vou jogar alto, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes num dia? Ele falou assim, eu estou chutando muito alto. E qual que foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, digo a você, não. A resposta de Jesus foi não. Ele não falou assim, 7 é legal. Não, ele falou, não é isso. Até 7. Mas até 70 vezes 7. Seria possível? Alguém te ferir e você tem que perdoar essa pessoa até 70 vezes 7 num dia? Eu acho que ela nem se ela ficasse assim, de cada 5 minutos te ofendendo, acho que ainda não ia chegar na conta. Sabe por que que Jesus, ele vai nos extremos? Quando ele conta a parábola daquele homem que devia 100 milhões de salários e alguém que não consegue perdoar uma dívida de 5 mil reais. Quando o seu discípulo pergunta até 7, ele fala não, 70 vezes 7. Quando isso acontece, Jesus ele faz isso, é para mostrar para mim e para você, que a falta de perdão, eu já ouvi falar assim, poxa Levi, o que é aquilo que é imperdoável para Deus? Existem pecados que são imperdoáveis para Deus. Por exemplo, blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir o poder do Espírito Santo a demônios. Aquela pessoa que está na igreja, que serve ao Senhor e de repente vira as costas e vai para o mundo, ele está fazendo exatamente isso. Isso na palavra de Deus ele é imperdoável. E quando você não perdoa uma pessoa, uma mãe, um pai, um parente, independente do que ele fez, um amigo, isso é imperdoável para Deus. Entende a gravidade disso? Entende como Deus olha para isso? Deus não olha para isso e fala assim, tá tranquilo, o que ela fez te ofendeu muito, eu te entendo. Deus não olha para mim e para você assim. Ele fala assim, o que eu paguei por você, e a maneira como eu te amei, e o que você devia, o seu salário, o salário do pecado é a morte. E eu paguei o salário do pecado por você. Se eu não perdoar, eu não receberei o perdão que foi comprado para mim. Você entendeu a gravidade? Eu vou repetir para você que talvez você ainda não caiu a ficha. Se eu não perdoar, eu vou cair na mesma história que Jesus contou, então eu não receberei o perdão. Você lembra do final? Daquilo que nós lemos? Aquele rei manda chamar aquele servo e ele fala assim, ei, eu não te perdoei uma dívida muito grande? Não foi pago para você a dívida maior? Como que você não conseguiu perdoar o menor? Então, porque você fez isso, porque você agiu dessa maneira, presta atenção, aqueles homens vão pegar você e vão te açoitar até que você pague a dívida. Ele iria conseguir pagar a dívida? Não, então ele ia receber o açoite eterno, o castigo eterno. Jesus está ensinando para mim e para você algo muito sério. Quando você não perdoa, quando você não libera o perdão, você também não consegue receber o perdão. O perdão está lá, já foi pago, mas Deus ele não aceita que você receba o perdão, mas não perdoe. Perdão não é escolha. Perdão não é escolha. Isso não existe. Eu escolhi perdoar. Não, você não entendeu nada. Se você acha que você escolheu, você não entendeu nada. Porque seria uma escolha se eu tivesse opção. Mas Deus não nos deu essa opção. Deus não nos deu essa opção. Perdoar não é uma opção. Perdoar é uma decisão que eu tomo. Mas Levi virou as costas para mim.
Mas Levi me traiu. Mas Levi me negou. Mas Levi cuspiu na minha cara. Mas Levi me enfiou uma lança nas minhas costas. Tudo isso foi feito com Jesus. E ele escolheu perdoar. A decisão de Jesus foi perdoar. Porque quando ele sobe no madeiro, ele faz assim: Pai, perdoa-os. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Olha o perdão aí de Jesus já aí, ó. Ó acontecendo o perdão de Jesus aí. Eu não sei o que te ofendeu, eu não sei o que te machucou. Mas Jesus não tinha opção, ele tinha que perdoar e ele perdoou. Deixa eu contar duas coisas para você que Deus trabalhou na minha vida sobre isso. Quando nós oramos lá na oração do Pai Nosso, Jesus ensina o princípio do perdão. Ele fala assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas falhas, os meus erros, assim como eu perdoo aqueles que me devem, aqueles que me ofenderam, aqueles que erraram contra mim. Olha a condicional aí de novo. Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado, eu tenho liberado perdão. E aí um dia eu ministrei isso há muito tempo atrás. Não foi essa a ministração, mas foi sobre o Pai Nosso. Foi bem em cima dessa oração. E eu falei para aí que essa oração para Deus era como se eu... Quem já ouviu falar em nota promissória? Hoje não se fala mais isso. Os mais antigos aí vão lembrar. Eu me incluo nos mais antigos que eu lembro. Os novinhos aí falam assim: nota promissória. O que seria uma nota promissória? Nota promissória era um termo que você fazia, assinava, falando para a pessoa assim: ó, eu te devo tanto, irei te pagar, tal dia, tal lugar, tal jeito. E se a pessoa não pagasse aquela nota promissória, podia ser protestada, certo? E um dia ministrando sobre isso, sobre a oração do Pai Nosso, eu falei que toda vez que a gente peca e a gente erra, a gente abre uma nota promissória lá no céu. A gente tem uma dívida lá com Deus. E toda vez que alguém que está próximo a mim erra contra mim, essa pessoa abre uma nota promissória comigo. Ela tem uma dívida comigo. Então, a oração do Pai Nosso falava assim: Pai, perdoa a minha nota promissória, assim como eu estou perdoando as notas promissórias que estão comigo também. Rasga a minha que eu estou rasgando aqui. Ficou para elucidar essa ministração. Mas algum tempo atrás, assim, né, quando eu ministrei isso, alguns anos atrás, ou meses atrás, eu não lembro agora exatamente o tempo. Tinha uma pessoa que tinha tido uma atitude com a gente muito ruim. Ele descumpriu a palavra dele. Ele nos prejudicou muito. E nos ofendeu. E naquela ocasião eu fiquei com muita raiva, eu era bem novo, assim, fiquei com muito ódio. Eu até orei para Deus dar uma castigada. Confesso. Já confessar, né? Eu confesso. E passou isso aí. Eu nem lembrava mais disso. Só que eu trabalhava no banco. E aí um dia... eu estava voltando no meu almoço, eu lembro como se fosse hoje. E a minha sala era uma última sala. E aqui tinha 2 mesas que atendiam as pessoas. E eu tinha que passar por ali. E a hora que eu virei, eu olhei, eu via o camarada lá. Isso foi depois daquela ministração minha. Eu vi a pessoa. Gente, eu fiz assim, ó, literalmente. Só que a hora que eu pus a mão na maçaneta da minha sala, o Espírito Santo falou para mim assim: achei uma nota promissória, escondida e guardada aí. E eu tinha ministrado aquilo naquela semana. Eu virei para Deus e falei: essa eu não vou rasgar.
E eu fiquei ali alguns minutos na porta. E eu falava assim, eu não vou rasgar. Até que eu falei, eu tenho que rasgar essa nota promissória. E aí eu voltei. Ele nem tinha me visto. E eu encostei no ombro dele. A hora que ele me olhou, ele tomou um susto. Ele não sabia qual seria a minha reação. E eu falei, cara, quanto tempo. Aí ele levantou, a gente se deu um abraço. Eu falei assim. Aí imediatamente ele começou a me pedir perdão. E eu falei assim, cara, eu estou aqui exatamente por isso que eu quero falar. Eu não tenho nada no meu coração contra você. Eu te perdoo, eu escolho. Eu decido te perdoar hoje. E ali no banco, a funcionária olhando para nós dois assim, não entendeu nada, a gente chorou, a gente se abraçou. E a hora que eu encostei a mão na maçaneta de novo, eu falei para Deus assim, eu falei, essa daqui você tirou lá do fundo do baú. Mas obrigado, Pai, porque eu não queria ter isso no meu coração. Hoje eu posso falar isso aqui com maior liberdade. Se eu encontrar esse cara, dou um beijo, dou um abraço. Aí isso aconteceu lá atrás. E mais recente, é o meu segundo exemplo. E algumas pessoas que estão aqui sabem, que acompanharam. Eu estava trabalhando na empresa que eu estou hoje. E eu tinha acabado de entrar, eu estava começando no emprego. E uma pessoa que trabalhava junto comigo no mesmo setor, fazia a mesma coisa. Eu não sei o porquê, eu nunca tinha feito nada, eu estava chegando na empresa, mas se eu errasse qualquer coisa, assim, qualquer erro, mínimo que fosse, ele fazia um e-mail, assim, todo formal e mandava para o meu gerente. Isso me machucava muito, porque isso ia contra a minha índole. E logo no começo do meu trabalho, entrou a pandemia, vocês lembram que a gente ficou em casa? Eu tive que ficar em casa. Então a minha dificuldade e a minha possibilidade de erro era muito grande, porque eu mal tinha sido treinado, e aí eu tinha que fazer um serviço, e eu tinha uma pessoa muito mais experiente do que eu, só para apontar os meus erros. Então ele revisava meu serviço, não era a função dele, mas ele fazia questão de revisar cada coisa que eu fazia, para achar qualquer erro, para poder fazer um e-mail para o meu gerente. Isso começou a me gerar um mal-estar muito grande, eu ficava muito mal. Mas eu orava e falava, Senhor, eu não quero ter nada contra ele. Ele está fazendo isso, mas Senhor, guarda o meu coração, porque eu não quero ter nada contra ele, eu não quero ter nada contra ele. Mas às vezes isso me feria muito, porque eu também às vezes achava erro dele. E quando eu achava erro dele, eu mandava para ele por WhatsApp. Falava, ó, vi o pedido tal, eu acho que está errado. Ah, beleza, valeu. Mas o meu ele mandava para o meu gerente. E ele fez isso durante quase a pandemia inteira, queridos. E algumas vezes, até minha esposa, ela ficava revoltada, porque eu mostrava para ela, eu falei, olha isso. E às vezes ela falava para mim assim, faz igual. Aí hoje eu posso falar que ela não está aqui, né? Ela fala assim, faz igual. Pega, faz igual e manda para o gerente. Aí eu falava assim, eu não consigo. Eu não consigo, vai contra a minha natureza, eu não sei fazer isso, eu não consigo. E eu não mandava, eu mandava para ele por WhatsApp. Passaram-se uns 2 anos assim, né? Eu não mudei meu comportamento, eu chegava, eu cumprimentava, eu perguntava como ele estava. Considerando como amigo mesmo, eu falei, eu não vou deixar isso entrar no meu coração, eu ia orando pro meu trabalho. Minha esposa ficou grávida, a esposa dele também, passados uns dias, a esposa dele também. E é engraçado, porque hoje a gente troca ideia no WhatsApp. Ele perguntava para mim assim, aí como é que tá a Bruna, como é que tá a Antonella, e eu perguntava do filho dele, da filha dele, do filho dele, da esposa dele, e a gente trocando ideia. A minha esposa fala assim, aí, seu best,
E seu best friend, sei lá, seu amigão. Aí ele me dá dica. Ele fala, eu fiz isso, deu certo. Eu dou dica para ele. A gente tem que entender isso, que Deus quer que a gente viva uma vida, o preço maior foi pago, nada que alguém possa fazer para mim eu posso deixar levar isso no meu coração, não posso mais viver com notas promissórias dentro do meu bolso espiritual. Mas me ofendeu, mas falou mal de mim, mas me traiu, Levi, você não sabe o que ela falou, como que foi, mas fez isso na minha infância, mas fez aquilo. Mas nada. Tudo isso é muito pequeno diante do amor de Deus. E só aqueles que entenderam o amor e o perdão de Deus podem entender o amor e o poder do perdão. Quando a gente vive uma vida sem notas promissórias, a gente vive uma vida leve. A gente consegue amar os nossos inimigos, assim como Deus nos amou. Fique em pé. Não dá para eu falar que eu sou um novo nascido, que eu experimentei o amor e o perdão de Deus e assim viver uma vida ainda sem perdão, sem perdoar. Interessante que eu tinha preparado essa ministração e ontem eu fui assistir um filme. Estava lá na sala, Tonela tinha dormido, a gente ia jantar e eu fui assistir um filme. Invictus. Quem já assistiu esse filme aí? Invictus. Conta a história do Nelson Mandela, certo? Um homem negro que ficou preso por mais de 20 anos. Porque ele defendia alguns valores, e quando ele sai dessa prisão lá na África do Sul, quando ele sai dessa prisão, ele se torna o presidente da África. E todos os negros ficaram inflamados, falando, agora nós vencemos os brancos. Agora é a hora dos negros mostrar sua força. E aí os brancos gostavam de rugby. E eles queriam mudar o time. E Mandela foi lá e ele falou assim, a gente vai vencer pelo amor. A gente tem que entender o poder do perdão. A gente tem que derrubar essas muralhas que estão nos separando para a gente poder nos unir. Para que possamos ser um país unido, nós temos que derrubar a falta de perdão. Gente, ele entrou para a história. Porque ele conseguiu, através de um time de futebol, unir uma nação. Ele ensinou tantos valores. Se você não assistiu esse filme, assista, é incrível. Invictus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, existe um poder gigante. E talvez enquanto nós estávamos ministrando, enquanto eu falava aqui, talvez o Espírito Santo começou a fazer com você igual um dia ele fez comigo. Enquanto a gente estava aqui falando, talvez o Espírito Santo mostrou algumas notas promissórias aí no seu coração. Pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, pessoas que te fizeram sofrer em algum momento da sua vida, que te causaram dor. Existe uma frase que diz que o ódio, a amargura, ela só gera no coração daquele que tem razão. E eu tenho certeza que você tem razão naquilo que está te ferindo e te machucando. Eu tenho certeza que a pessoa, o agressor, feriu você mesmo com a sua razão. E talvez você fale assim, isso é imperdoável. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
A falta de perdão vai te afastar de Deus. Não por hoje, mas por toda a eternidade. É necessário perdoar. É necessário perdoar. É uma decisão, não é uma escolha. É uma decisão, eu vou perdoar o meu agressor, o meu inimigo. Eu não vou morrer com essa nota promissória no meu bolso. Eu quero muito o perdão de Deus, eu fui muito amado por Deus. E o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande na minha vida, que por mais que isso me machucou, por mais que isso me feriu, isso ainda é muito pequeno, perto do amor de Deus por mim.